Quando fui convocado, fui chamado a esse dia aqui, pediram que eu falasse um pouquinho, que eu acho que é um tema muito difícil, um tema que mexe muito com o nosso coração, que está dentro, inclusive, do Combatentes, daquela coleção do livro do Monsenhor Jonas, Combatentes na Alegria, na Provação, no Amor, no Perdão, aquela coletânea de livros. E dessa vez, está dentro do Combatentes na Alegria. E o subtítulo que está dentro desse livro é: A Deus cabe as decisões. Aí você talvez pense: padre, isso é muito simples. Eu digo para você: não, isso é muito complicado. Porque você colocar na mão de Deus a decisão sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o que você é, sobre o que você tem, é muito difícil. E eu fiquei pensando: meu Deus, o que pregar sobre isso? A Deus cabe as decisões. E eu falo: meu Deus, eu tive que rezar muito, e tive dias que não vinha uma inspiração sobre isso. Falei: meu Deus do céu, está chegando o dia, Jesus. Adorei, celebrei missa, e fiquei na capela, e não vinha nada. E li o livro Combatentes na Alegria, e aí aos pouquinhos as inspirações foram vindo, foram aparecendo. E eu queria que você, com muito carinho, prestasse atenção, porque aqui está, eu creio nessa pregação, a essência da alegria ou a essência da tristeza. Eu posso, acho que, resumir assim essa pregação. A essência da alegria ou a essência da tristeza está aqui, nas decisões de Deus e nas minhas decisões quanto a Deus ou quanto às coisas do mundo. Eu creio muito forte nisso. Isso me vem como uma palavra forte que eu já quero partilhar com vocês. Quando eu decido por Deus, isso traz uma alegria ao meu coração, ainda que aparentemente um sofrimento inicial. Quando eu decido pelo mundo, isso aparentemente traz uma alegria, mas com o tempo se traz uma tristeza, porque o salário do pecado é a morte, e a gente sabe que o mundo vai trazendo uma falsa alegria. E nós temos essa experiência. Quando a gente compra um objeto novo, uma roupa nova, uma bolsa nova, um carro novo, um celular novo, na hora aquilo traz uma alegria. Mas depois, quando você tem que pagar suaves prestações, aquilo traz uma tristeza. Aquilo traz... Onde eu estava com a cabeça a comprar esse negócio desse valor? Aí você vai e comprou no cartão de crédito. Aí, em vez de você pagar a parcela máxima, você vai pagando o mínimo. Aquilo vira uma bola de neve e bate um desespero. Aquilo traz uma tristeza para você. Então, quando eu decido pelas coisas do mundo, isso traz uma tristeza. Mas quando eu decido pelas coisas de Deus, isso traz uma alegria ao meu coração. E só para a gente entender, o Monsenhor Jonas, ele traz a frase de São Francisco de Assis, dentro do seu livro, dizendo assim: a tristeza é a filha predileta do demônio. A maior alegria do diabo, se é que o diabo tem alegria, a alegria da forma dele, é que os filhos de Deus se entreguem à tristeza. Assim, ele poderá flagelar os escolhidos do Senhor à vontade. A tristeza gera depressão e, ao mesmo tempo, leva à morte. Eu vou repetir, é uma frase de São Francisco de Assis que o Monsenhor Jonas colocou dentro do livrinho dele. A tristeza é a filha predileta do demônio. A maior alegria do diabo é que os filhos de Deus se entreguem à tristeza. Por que disso? Porque se tem alguém triste nesse mundo, chama-se diabo. Porque ele era um anjo de luz, estava face a face com Deus, deixou de ser anjo de luz, ele se tornou um anjo de trevas. Então ele vive uma tristeza eterna. O diabo é alguém que vive uma tristeza eterna. E ele, não contente em ser triste eternamente, porque ele não contempla mais Deus face a face, está condenado eternamente a ser triste, porque qual que é a tristeza? A maior tristeza é a ausência de Deus. É a gente estar fora de Deus. Essa é a maior tristeza que uma pessoa pode ter no mundo. Ela não ter a presença de Deus. Ela não poder viver Deus. Então,
O demônio, então, por essência, ele não contente, ele quer te levar também a essa tristeza. Quando a gente pega Apocalipse, por exemplo, o demônio levou com ele 1/3 das estrelas, 1/3 dos anjos junto com ele. E perseguindo a mulher, querendo levar também a mulher a essa perdição, a criança que é o próprio Jesus, não conseguindo, então o que ele faz? Ele declarou guerra contra os filhos de Deus. Quem é filho de Deus que você levanta a mão e diga eu? Então você é um perseguido do diabo. Não tem jeito, você que está em casa nos acompanhando, não adianta, existe uma perseguição. E ele quer levar você à mesma tristeza dele, porque ele é invejoso, porque você pode sorrir, porque você pode cantar, porque você pode louvar a Deus, que você pode adorar, que você tem um anjo da guarda, que você veio a canção nova hoje, você que está em casa está nos acompanhando. Nós temos uma alegria nesse dia, de uma quinta-feira como essa, poder estar na casa de Deus. Eu digo, terra de Santa Cruz, esse lugar é um pedacinho do céu na terra. Com certeza é. Você tem essa alegria. Você pode ter essa alegria. Você está hoje, nesse dia, vivendo essa alegria. É a alegria sua. E essa alegria, ela não será tirada do seu coração, a não ser que você permita. Existe uma frase que diz que o demônio só tem o poder que você dá para ele. Guarda isso. Um dia eu estava assistindo um filme, eu não lembro o nome do filme agora, mas em meio ao filme dizia isso, que o demônio só tem o poder que você dá para ele. Qual é o poder que você está dando para o demônio na sua vida? Qual é o poder que a gente tem dado para o demônio, para ele agir na minha vida, na minha história? E aí sim, se eu dou poder para ele, se eu permito que ele me arraste para essa tristeza, então começa, ele diz aqui, né? A tristeza, diz assim, né? Dentro dessa tristeza, assim o demônio poderá flagelar os escolhidos de Deus à vontade. E aí vem aquela tristeza. Então o demônio começa a te flagelar, te bater, te derrubar. Enquanto ele não vê você estirado no chão, ele não desiste. Tem muita gente aqui sendo flagelado pelo demônio, porque você tem permitido isso acontecer. Porque isso é fruto de uma decisão. Você decidiu deixar o demônio te flagelar. Você decidiu deixar. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Ou seja, nós não podemos mais viver essa tristeza. A tristeza é a alegria de Satanás, é a filha predileta dele. Nos leva à morte, a uma morte espiritual, vai nos levando a uma morte. Mas só que é preciso entender que a primeira decisão sempre é de Deus. E tem decisão que Deus tomou que Ele não te consultou e Ele não vai te consultar. Eu já quero te dizer isso logo de cara. Tem decisão que é uma decisão de Deus. Deus decidiu que você viria ao mundo, ou como homem, ou como mulher, ponto. Deus decidiu, vamos à essência. Criação do mundo. Deus criou o mundo, Ele decidiu criar o mundo e no 7º dia descansar. Deus decidiu criar homem e mulher à sua imagem e semelhança. Ponto. Deus decidiu. Ele não perguntou para você se você queria nascer ou não. Ele te perguntou? Pronto. Já era. Deus decidiu que você ia nascer. A Deus cabe a decisão. A decisão de Deus foi que você nascesse na família onde você nasceu, com os pecados, com as virtudes, com as qualidades, com os defeitos. Deus decidiu que você ia nascer. E você tem que falar assim, amém, glória a Deus. Eu nasci. Tomar posse disso, porque tem muita gente que tem trauma do seu histórico. Ai, minha família é ruim. Ai, a família do outro é boa. Ai, porque se eu tivesse nascido numa família rica. Ai, porque minha mãe não pôde dar a boneca que eu queria, o carrinho que eu queria. Então, você nasceu, você está ali, é uma decisão de Deus. Deus decidiu que você ia nascer e te colocou numa família com todas as qualidades, com todas as virtudes, com todos os defeitos. E aí tem que trabalhar isso. E você precisa decidir também. Bom, já que Deus me colocou nessa família, já que Deus me colocou nesse contexto histórico do mundo que eu vivo hoje, nessa loucura desse mundo, então vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas, vamos rezar, vamos adorar.
vamos lutar, vamos enfrentar a nós mesmos, enfrentar o mundo, o mal. Vamos decidir então, já que estamos aqui, vamos lutar. Tem muita gente que diz assim, mas no tempo do Padre Pio era mais fácil, no tempo de Paulo era mais fácil. Quem disse? Você viveu naquele tempo? Você estava lá para saber? No tempo deles não tinha carro, não tinha busão. Hoje tem. Se fosse no tempo lá de Paulo, você tinha que vir na caminhada, lá de São Paulo até Cachoeira. Você não ia gastar 3 horas de ônibus que veio de São Paulo. Ia gastar uma semana, andando. Será que era mais fácil ou será que é mais difícil? Então a gente reclama muito. A gente às vezes é muito ingrato com Deus. Se está bom porque está bom, se está sol porque está sol, se está frio porque está frio. A Deus cabe as decisões, a gente precisa entender isso. Em Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Qual que é a decisão de Deus dentro desse plano dele? O plano de Deus não é causar um mal para você. O plano de Deus não é causar uma angústia para você. O plano de Deus não é fazer com que você fique desesperado. O plano de Deus qual que é? O plano de Deus é que você prospere, que você cresça, que você amadureça, que você seja santo. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Deus tem um plano. Ele decidiu, mas Ele não decidiu assim, vamos ver o que vai acontecer e conforme for caminhar eu decido. Não, Deus já decidiu. Na cabeça de Deus é o seguinte, você vai para o céu. Deus já tomou uma decisão. Mas Ele quer saber se a minha decisão se une com a dele. Aí que está a diferença. A minha decisão, será que se une com a decisão de Cristo? De Deus? Aí que está o divisor de água. Será que estou unido? Quando o homem decidiu sem Deus, ele pecou. Adão e Eva. Adão e Eva decidiram sem Deus. Eles não perguntaram para Deus. Deus disse, não pode comer do árvore dessa fruta aqui, ó. Mas eles decidiram pegar e comer. Pecaram. E aí a gente vai ver que Deus fez diversas alianças. Diversas alianças. Devido a uma decisão errada do homem ter tomado. Por exemplo, uma das alianças bonitas que eu acho na palavra de Deus é quando Moisés sobe e pega as tábuas da lei. Veja, os 10 mandamentos não foi algo que Moisés criou, não foi Moisés que escreveu. Deus deu para Moisés, Deus decidiu dar lei. Está aqui, a partir de hoje tem uma lei. 10 mandamentos. É uma decisão de Deus. Não é uma decisão de Moisés, entende? Foi uma decisão de Deus pegar os 10 mandamentos e entregar para nós. Eu decidi, está aqui, 10 mandamentos, vamos buscar cumprir, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo, não matar, não roubar, viver a castidade, honrar pai e mãe. Está aqui, 10 mandamentos para você e para mim. Uma decisão de Deus. Não foi uma decisão de Moisés. Moisés, ele decidiu pegar e apresentar ao povo, olha, a partir de hoje Deus quer que a gente viva isso. E aí cada um segue ou não segue, é uma decisão. Eu vou tomando uma decisão, ao longo da minha caminhada, ao longo da minha história, eu vou tomando uma decisão. Depois, pensar que Deus não fica negociando com a gente. Não adianta a gente ficar negociando com Deus. Deus, eu vou na Canção Nova, mas eu vou na Canção Nova se o Senhor me der tal coisa. Deus, eu vou fazer uma peregrinação, mas eu vou se o Senhor... Deus, eu vou ser padre, mas só se o Senhor... Olha, Deus, eu vou... Tem gente que é assim, né? Tenta ficar negociando com Deus. Com Deus não tem negociação. Não existe a gente querer negociar com Deus. Eu dou minha vida para Ele e Ele sabe o que é melhor para mim. É duro o que eu estou falando, eu sei, gente, porque pegou no meu calinho também. Pegou também em mim. Eu vou fazer 10 anos de padre agora em dezembro, vocês sabem disso. E a gente vai criando manias. A gente vai se apegando a coisas, a situações. A gente acha que 10 anos já tem uma experiência suficiente.
Talvez você tenha 20 de casado, 15 de casado, 30 de casado, 50 de casado, com não sei quantos filhos, quantos netos, bisneto, tataraneto. E a gente pensa que já está pronto para tomar as nossas decisões. É claro, nós precisamos decidir. Deus propõe, Deus coloca, e eu preciso unir a minha vontade à vontade de Deus. É da tua vontade, Senhor, que eu vá, que eu faça, que eu mude, que eu troque de emprego? É da tua vontade? Nós precisamos começar a unir a nossa vontade à vontade de Deus, a nossa decisão à decisão de Deus. Deus já tomou a dele, de se encarnar. Deus tomou a decisão de se encarnar, e quando Deus se encarna, Ele não pergunta, será que vai ser bom se encarnar? Será que vai... Ele não perguntou, Ele perguntou para alguém aqui? Não. Ele falou, bom, chegou a hora, não tem mais como, vou enviar meu filho ao mundo. Foi uma decisão de Deus, pum, acabou. Vou morrer na cruz, é uma decisão de Deus, e Ele não volta atrás da decisão que Ele toma. Se as pessoas vão se converter ou não, se as pessoas vão se decidir a partir de hoje também dar a sua vida e morrer também na cruz, é outro problema. Mas Deus tomou a decisão dele, e você hoje veio aqui porque você também precisa tomar a sua decisão. Não é à toa que você veio aqui hoje. Nós precisamos tomar a nossa decisão diante de Deus. É uma decisão difícil muitas vezes. Ser padre no mundo de hoje, ser missionário no mundo de hoje, ser cristão no mundo de hoje, é uma decisão difícil. Casar, viver um casamento santo, é uma decisão difícil. Não é uma decisão fácil. A nossa vida é feita de decisões. É uma decisão muito difícil. Mesmo numa decisão tomada por Deus, e exclusivamente, precisou de um sim humano, o sim de Maria. E mulher santa e poderosa. Maria também. Ela foi também esse instrumento, ela também foi ali usada por Deus. Deus tomou uma decisão que Ele queria nascer numa família. E Ele escolheu Maria. Essa mulher maravilhosa, extraordinária, ela está aqui conosco. Uma salva de palmas à Nossa Senhora. Essa mulher é linda, é a nossa mãezinha do céu. E Maria Santíssima, ela perguntou para Deus como que ia acontecer. Mas ela não questionou Deus no sentido negativo, mas ela pergunta, como que ia acontecer tudo isso? E aí Deus, por meio do anjo, responde, o Espírito Santo virá sobre ti. E ela toma uma decisão. Qual a decisão dela? Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. Ela não perguntou como seria o futuro dela, o que ia acontecer no futuro, como que seriam as coisas, se ela ia ter uma espada no seu coração, se o filho dela ia morrer na cruz ou não. Ela não perguntou nada para Deus. Ela tomou uma decisão segundo aquilo que Deus pediu a ela. E foi a decisão mais correta da face da terra. Escolheu ser mãe do Filho de Deus. Graças a ela, nós somos redimidos do nosso pecado. Veja, uma decisão de Maria libertou toda a humanidade. Eu quero dizer que uma boa decisão sua, dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu trabalho, na sua paróquia, na sua comunidade, quando a gente decide por Deus, as pessoas que estão em volta, elas são beneficiadas automaticamente, a salvação se esparrama. Mas quando eu decido ser orgulhoso, vaidoso, quando eu decido ser arrogante, quando eu decido fazer as coisas erradas, em pecar, em cair no adultério, em ficar vendo pornografia na internet, quando eu decido fazer coisas erradas, as pessoas em volta são prejudicadas. Por quê? Porque a igreja nos ensina, nós somos um corpo, Cristo é a cabeça e nós somos um corpo. A igreja é um corpo. E se você peca, existe uma brecha. Todos nós nos prejudicamos. Todos nós nos prejudicamos. Se um só membro está doente, o corpo está doente inteiro. Todos nós sabemos disso. Quem tem enfrentado dores, quem tem enfrentado sofrimento na sua vida, sabe, é dor de dente, você fica deitado. Por que você está dor de dente e você fica deitado? Se a dor é no dente, não é nas costas. É uma tendência natural. Então eu preciso decidir hoje. Deus te trouxe aqui e Ele me trouxe também. Eu estou falando para vocês, eu sempre digo isso.
a boca e o ouvido mais perto de mim mesmo sou eu mesmo. Deus está falando primeiro comigo. Saibam disso. Eu não estou apontando o dedo para você que não. Porque saibam. Porque para mim foi muito difícil preparar essa pregação. Eu posso dizer, desses últimos 10 anos, eu acho que está entre as 10 primeiras mais difíceis que eu já preparei na minha vida. Sem brincadeira. Está entre as 10 mais difíceis. A Deus cabe as decisões. Eu falei, me dei mal. Me lasquei, Jesus. E agora? O que eu faço? Porque é um questionar da vida. A gente começa a se questionar. Será que a decisão que eu estou tomando está certa? Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que eu não estou errado? Será que naquilo, ou naquilo outro, naquela situação, naquela conversa, naquela partilha, naquela condução, ali naquela pastoral, naquele movimento, naquela pregação, naquele dia que eu... Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu não fui por orgulho ou por vaidade? Será que eu não deixei meu humano falar, ou minha raiva, ou minha ira, ou o meu cansaço? Na verdade, essa pregação é um questionamento da nossa vida por inteiro. E aí eu entendi que Deus queria, nessa pregação, que eu passasse rapidamente pela história da salvação. Porque a decisão de Deus está desde a criação do mundo até esse minuto presente. É uma história. Existe uma história de decisão de Deus. E a decisão do povo em relação a Deus ou em relação ao mundo. É uma história. Veja, gente, é uma história. Aí eu entendi que Deus não queria que eu pregasse um pontinho. Deus queria que eu fizesse uma reflexão de vida. Eu falei, meu Deus do céu, o senhor é maluco. Mais maluco ainda quem te segue. Eu falei, agora? Eu acho que eu vou ligar, vou cancelar essa pregação. Passa tudo na cabeça. Passa de tudo. E aí nós podemos pensar que o nosso serviço já está bom. Já está bom assim. Maria podia pensar, bom, eu já disse sim, já alimentei, agora Jesus, filho meu, segue teus passos. Quando está na cruz ali, Jesus dá mais uma missão para ela, agora cuida dos outros filhos. A gente pode pensar que a nossa missão acabou. Eu quero dizer para você, você veio aqui porque Deus está dizendo para você, a sua missão não acaba aqui, sua missão continua. Sua missão vai além. Você tem uma missão muito grande ainda na história da salvação. Mas tudo vai depender da decisão que você vai tomar hoje, diante de Jesus sacramentado. Jesus vai pedir uma decisão, hoje para mim, para você, na presença dEle. Qual é a sua decisão? Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vocação. Quais são as nossas decisões? As nossas decisões estão unidas às decisões de Deus? Qual é a decisão que eu tomo? Não está bom, Deus quer mais. Deus pede mais. O nosso dia a dia é feito de decisão. É preciso tomar decisão na relação com as coisas humanas, as divinas. É preciso tomar decisão quanto à questão de emprego. Preciso tomar decisão. Fico nesse emprego ou saio desse emprego? A gente precisa tomar decisão. A nossa vida é feita de decisão. Quando Deus toma uma decisão na minha vida, para a minha vida e para a sua vida, Ele sabe que você é capaz de realizar isso. Eu cheguei a essa conclusão também, André. Quando Deus toma uma decisão para nós, Ele sabe que nós somos capazes de realizar aquilo que Ele nos pede. E aí vem aquela frase antiga, né, que me vem agora na cabeça. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Quantas vezes a gente escutou isso? Deus, quando toma uma decisão para mim e para você, Ele sabe que você é capaz. Como que Ele sabe, Padre? Porque foi Ele que te criou. Ele sabe do seu dom. Ele sabe da sua capacidade. Por exemplo, quando Abraão e Isaac, eu gosto muito dessa passagem, Abraão e Isaac, Deus decidiu dar um filho para Abraão, mas Deus decidiu que Abraão deveria sacrificar Isaac.
Qual foi a decisão de Abraão? Mesmo em meio às dificuldades e o coração entristecido, subiu o monte para sacrificar. E na hora que ele foi sacrificar, Deus disse: para, que agora eu sei até onde você é capaz de ir. Você seria capaz de sacrificar o teu filho por mim. É a melhor decisão que você tomou. Então não precisa sacrificar teu filho não. Agora eu sei do tamanho do seu coração. Deus quer saber até onde nós somos capazes. A gente pede dons, a gente pede carismas, a gente pede virtudes, mas Deus quer saber também, diante da minha decisão, é diante da minha decisão que eu vou tomar hoje diante de Deus, que Ele pode dar algo a mais ou menos. É a decisão que eu vou tomar. Qual é a decisão que eu tomo? Se eu tomo a decisão em Deus e por Deus e para Deus, então Deus dá mais para mim. Se eu dou um passo para trás e falo: não, Senhor, eu não quero decidir hoje, me desculpa, não é para mim, então Deus também espera, porque Ele também te respeita. Deus, Ele não fere a sua liberdade. Deus, Ele não te obriga. Mas as consequências depois vão vir sobre a nossa vida. Por exemplo, quando Deus pede para Jonas, eu gosto muito dessa passagem. Quando Deus pede para Jonas ir até Nínive, porque o povo estava perdido, pediu que ele fosse lá pregar a palavra e a conversão. O que Jonas faz? Deus decidiu que Jonas deveria ir a Nínive pregar a conversão. O que Jonas faz? Ele pega um barco que está indo para outra direção e foge. O que acontece? Começa o mar a ficar revolto, começa a ter um monte de problema no mar. E aí o capitão que está lá, ele fala: vamos parar esse negócio aqui, desliga o motor desse barco aí, vamos conversar, para de remar um pouquinho e vamos bater um papo. Olha, não é normal, o dia não está para ter o mar revolto. Quem aqui de nós que não está fazendo a vontade de Deus? Olha esse capitão, a gente nem sabe se esse capitão era um homem que seguia Deus, a gente nem sabe. Mas ele fala assim, como tinham muitos, ele pergunta: diante aqui do Deus de vocês, quem é que não está fazendo a vontade de Deus? Porque quando a gente não faz a vontade de Deus, há uma tribulação na nossa vida. E nesse momento, Jonas levanta o braço e fala: sou eu estou fugindo. Eu tomei uma decisão errada na minha vida. O que eles fazem com Jonas? Eles jogam Jonas no mar. Sai fora então, hein? Jogaram Jonas no mar. Lá em casa, nós moramos em 4 padres, e de vez em quando a gente brinca. Quando lá em casa começa a dar muita coisa errada, a gente para e pergunta: quem aqui está sendo Jonas entre nós? É sério? Quem aqui está fugindo da vontade de Deus? Talvez você se perguntar: será que as coisas e o mar não está revolto na minha vida porque eu estou fugindo da vontade de Deus na minha vida? Eu me pergunto muitas vezes isso. Eu não vim pregar na Canção Nova porque eu acho bonito pregar na Canção Nova, mas eu só vim pregar na Canção Nova porque Deus disse: vai, padre. Porque o dia que Deus disser assim, não vai, eu não vou. É da vontade de Deus? Eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou decidindo por Deus, ou estou fugindo? E aí nós precisamos entender essa graça do Espírito Santo. A nossa decisão ao longo da nossa história. Talvez o mar da sua vida esteja revolto, porque você não está decidindo por Deus, mas tem decidido por outras coisas. Não, eu vou deixar um pouquinho Jesus, porque agora eu preciso me dedicar mais a tal situação. E a gente começa a fugir, e o mar fica revolto, Uma outra passagem que eu gosto muito é aquela da Torre de Babel. O que aconteceu com a Torre de Babel? Homens, pessoas, decidiram construir uma torre que tocasse o céu sem a ajuda de Deus. Sim ou não? Sim, Antigo Testamento. E eu acho linda essa passagem, por quê? Porque diz que Deus fica sabendo, e diz que Deus desce
e se escuta os passos de Deus na terra. É linda essa passagem. Deus olha, e Deus derruba. Porque não era a vontade de Deus. Os homens decidiram construir uma torre que tocasse o céu. Mas é da vontade de Deus? Eles decidiram por ele, não pela vontade de Deus. Não é assim que se chega no céu. Se chega no céu através da vontade de Deus, não por si próprio. Depois, a gente pega, por exemplo, Samuel. E esse domingo agora que passou, a primeira leitura era justamente de Samuel. Qual foi a decisão de Samuel? Foi a melhor decisão que ele podia ter na vida dele. O que ele pede para Deus então? Sabedoria. E um reino de paz. Habitou ali o reino. Ele não pediu a morte dos inimigos, não pediu dinheiro, não pediu nada. Ele pediu sabedoria para Deus para poder reinar. Por ser jovem. Por não ter muita experiência. Então a decisão dele foi a melhor decisão que ele poderia ter tomado na face da terra. E aí a gente pode se perguntar, como tomar uma decisão? Eu posso me perguntar, padre, então tá, o senhor está pregando, está falando tudo isso, mas como que eu tomo uma decisão? Sabe qual a melhor forma de tomar uma decisão na face da terra? É como um dia como esse. O dia de hoje é um dia de oração. É um dia de retiro. É um dia onde vocês vieram descansar no Senhor. Aonde vocês já rezaram o terço no ônibus. Aonde já conversaram, já sorriram, já pensaram na vida. Vão ter a parte da tarde para caminhar um pouco, pensar no que Deus está falando. Daqui a pouco vai ter adoração. Mais à noite, daqui a pouquinho vão ter o terço da misericórdia. Vai ter a missa. Ou seja, a melhor forma para a gente tomar decisões na vida não é dar um sim de imediato. Quando alguém te pede algo, você não precisa responder de imediato, sim. Você vai no sacrário, leva para o sacrário. Quando Deus te pedir algo, leva para o sacrário. Quando alguém te fizer uma proposta, leva para o sacrário. A gente tem a mania de, tá bom, aceito, onde cassino? Aí está lá escrito, dou todos meus bens para a pessoa. A gente é precipitado. A gente precisa ler o contrato. O que está escrito nesse contrato aí? Então, leva para o sacrário suas decisões. Oração, jejum, confissão. As 5 pedrinhas que a gente aprende. As nossas decisões precisam ser tomadas em Deus. Não pelo oba-oba, não assim. Talvez é por isso que você tem se dado mal. Padre, mas eu decidi. Será que foi Deus ou foi o diabo que falou para você? Então tem que parar para escutar Deus. O que Deus quer para mim? O que Deus está falando? Qual é a vontade de Deus? Qual é o sonho de Deus para mim? E tem muita gente que às vezes quer desafiar Deus, né? Tem aquela história daquele jovem que fica sabendo que no alto monte tem um homem muito velhinho e muito sábio. E as pessoas da região, quando querem tomar uma decisão, ou tem uma dúvida, ela sobe esse monte, André. Ela sobe esse monte e pergunta para esse sábio velhinho. E aí, esse jovem, daqueles jovens assim, virado no giraia, né? Aquele jovem assim, rebelde, falou assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou desafiar esse velho aí. Eu vou provar para todo mundo dessa cidade que esse velho não sabe coisa nenhuma. Eu vou acabar com a vida dele. Eu vou fazer ele passar a maior vergonha da vida dele. Eu vou mostrar para ele que esse velho não sabe coisa nenhuma. Então, ele pegou um passarinho e subiu o monte. E já foi matutando na cabeça, né, as coisas, né? Subiu o monte, chegou lá cansado. Bateu na porta do sábio velhinho. O sábio velhinho saiu lá com uma tosse lascada. Estava esse tempo seco assim, ó. Saiu lá, estava até meio resfriado, nariz meio escorrendo.
as ramelas escorrendo na boca, passava a língua assim, ó. Ah, que nojo. Aí ele perguntou assim: vim aqui te ver, sábio. Falou: ah, que bom, meu jovem, seja bem-vindo. O que você deseja, o que você precisa? Ah, eu estou com umas dúvidas aí, umas coisas assim, e as mãos para trás, né? Estou com umas dúvidas aí. E todo mundo diz que você é sábio, que você é inteligente, que você dá os melhores conselhos, e quem segue não se arrepende. E eu queria saber, já que você é tão sábio assim, eu queria saber. Eu tenho um passarinho nas minhas mãos, e ele com a mão para trás. Eu queria saber, já que você é tão sábio, tão inteligente, eu queria saber se esse passarinho está vivo ou se ele está morto. O sábio pensou, olhou para o céu e respondeu: se ele vive ou se ele morre, depende de você. Porque se eu disser que ele está vivo, você esmaga ele com a sua mão para me humilhar. Se eu disser que ele está morto, você solta ele para ele voar. A decisão está nas suas mãos. Muitas decisões estão nas suas mãos também. Se você vai ser santo ou se você não vai ser santo. Se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Muitas decisões estão nas nossas mãos. Deus já tomou a decisão dele. E qual é a sua decisão? Esse passarinho vive ou esse passarinho morre? Qual é a nossa decisão diante de Deus? Diante da história da salvação, qual é a nossa decisão, André? Duas passagens que me impressionam muito. É a de Esther, no Antigo Testamento, Esther capítulo 7, versículo 2 e seguintes. Diz que o povo estava escravo do rei. E o rei queria matar os filhos de Deus. Só que a rainha Esther nos conta que ela era muito bonita. Uma jovem linda, linda, linda. Dançava muito bem, tinha toda uma beleza. E diz que o rei se encantou com ela. Que o rei queria casar com ela. Que o rei estava apaixonado, encantado com a rainha Esther. E Esther jogava no nosso time, joga no nosso time. E aí o rei disse para ela: olha, eu te dou tudo que você quiser, até metade do meu reino. E o que você quer em troca? Ela disse: eu quero a libertação do povo. Os filhos de Deus, eu quero liberdade, para eles poderem rezar, adorar, para eles fazer as orações, eu quero eles livres. Você não vai pôr a mão mais no povo de Deus. A minha vida, pela vida do povo. E o rei então topou. Esther intercedeu. Tanto é que Esther é comparado com Maria Santíssima, né? Compara-se muito ela com Nossa Senhora. Claro, fazendo essa comparação. Mas eu também quero recordar vocês de um outro texto bíblico, Marcos 6, 21, de uma mulher também chamada Herodíades. Diferentemente de Esther, Herodíades, ela era manipulada pela sua mãe. E a gente sabe muito bem que ela também era bonita, era uma jovem, que dançou em cima da mesa, que encantou todas as pessoas, e que também estava ali também. Olha que bonito. Só que o rei também oferece metade do seu reino. Pode me pedir o que quiseres, e eu darei metade do meu reino. E essa jovem que dançou, ela vai na mãe dela. Ela não sabia o que pedir. Ela chega na mãe e fala assim: mãe, o que eu peço? E a mãe da menina, com raiva, porque João Batista, ele já tinha denunciado já o pecado. João Batista fazia a vontade de Deus. Ele tinha decidido por Deus de pregar e denunciar o pecado. E por isso estava preso, por isso ia morrer. A decisão de João Batista.
E a mãe da menina estava com raiva, porque ele tinha dito: não é permitido essa bagunça moral que está acontecendo na afetividade, na sexualidade. Não é permitido o que está acontecendo. Isso não agrada o coração de Deus. Então ele foi preso. E a mãe da menina tinha uma raiva mortal dele. E quando a menina dança, que o rei oferece metade do reino, ela pergunta para a mãe: o que eu peço? E ela responde: agora, aqui, eu quero a cabeça de João Batista, num prato. E na mesma hora, eles mandam João Batista, então, matam João Batista e trazem a cabeça de João Batista. Veja, meus irmãos, a decisão de Esther foi uma decisão pela nossa salvação. A decisão de Herodíades foi uma decisão imatura que levou à morte um profeta. Por raiva, por ódio, por vingança, por uma pessoa que era infeliz e vivia no pecado. E isso na nossa vida está cheio. Isso das nossas comunidades está cheio. Isso na vida do cristão está cheio. Por raiva, por ódio, por ira, por vingança. Isso está cheio de pessoas que vivem esperando uma oportunidade para poder pedir a nossa cabeça. E eu, como comecei, eu voltaria a terminar. Satanás está louquinho, pedindo a sua cabeça num prato todo dia. E se você não aprender a decidir por Deus e fazer a vontade de Deus, você vai ficar sozinho nessa. Mas se você decidir por Deus, como o André dizia, aí eu vejo um sinal de Deus, André, porque eu amo os anjos da guarda. Se a gente decidir por Deus, os anjos estão conosco, os santos estão conosco, Maria está conosco, Jesus está conosco, e ninguém pode nos vencer, porque a gente é filho de Deus. É uma questão de decisão. É uma questão de você precisa decidir o que você quer para a sua vida, o que eu quero para a minha vida, o que nós queremos. O que a Canção Nova quer para ela. A Canção Nova decidiu. A Canção Nova quer a santidade. A Canção Nova quer, como diz o Monsenhor Jonas, a segunda vinda de Cristo. A Canção Nova quer isso. Eu estou aqui porque eu também quero isso. Você está aqui porque você também quer isso. Você não veio porque o Padre Anderson te convidou. Eu quero dizer, você veio porque Jesus te chamou. Jesus te trouxe aqui hoje porque Ele queria você nesse exército. Eu lembrei de Gideão. Quando eu estava na capela, Jesus me dava uma visão. Eu falei: Jesus, não estou entendendo. Viemos com 7 ônibus lá de São Paulo. O povo está enjoado já me ver lá em São Paulo. Tá doido? Vocês não enjoam da cara do padre, não? Tudo bonzinho, viu, André? Dormindo. Tudo bonzinho dormindo, viu? Eu fiquei pensando comigo. Deus dizia assim: Padre, assim como o Gideão teve um exército escolhido para caminhar com ele, esses 7 ônibus que veio com o Senhor é esse exército, pequeno exército, mas que veio caminhar com o Senhor para poder levar essa boa nova. Eles eram poucos, mas eles espantaram o exército inimigo. Eu quero dizer, não importa quanto nós somos aqui, quanto nós somos em casa. Eu não sei quantos estão conosco hoje, mas eu quero dizer, não importa. O que importa é o seu coração, a sua decisão hoje de servir e amar a Deus, a decisão pela santidade. E eu quero dizer para vocês, hoje os nossos inimigos vão embora da nossa vida, vão embora da Canção Nova, porque nós tomamos a decisão de servir a Deus. O inimigo decidiu, olha, o inimigo já decidiu. Eu vou levar todos eles para o inferno. Mas nosso Deus decidiu. Porém eu digo, todos vão para o céu comigo. Eu quero dizer, a decisão de Deus é que vale. A decisão que vale é a decisão de Deus. A decisão que vale é de Deus, não é do inimigo. A decisão que vale a sua vida é de Deus, não são dos nossos inimigos. Aprenda isso. A decisão que vale é de Deus na sua vida. Não é do fofoqueiro, não é das pessoas maldosas, maliciosas. A decisão que vale a sua vida é a decisão de Deus. Eu quero que você aprenda a partir de hoje isso. A decisão que vale para a sua vida, André, para os músicos, para os câmeras, para os diretores, para os produtores, para a Ana, para a minha família, para cada um de nós. A decisão que vale é a de Deus. Essa é a decisão que vale para você.
Você não pode aceitar a decisão de qualquer outra pessoa na sua vida. Você tem que aceitar e viver aquela que Deus te pede. A decisão que Deus te pediu. Eu vim para a Canção Nova ontem. Era umas 4 e pouco, 5 horas. Dormi aqui. E andando aí de madrugada assim à noite. Fiz adoração, estava rezando, descansando um pouco. E eu me lembrei quantas vezes eu acampava ali perto de Nossa Senhora das Graças, ali naquela parte de cima. Porque antigamente o acampamento era ali naquela parte de cima. Não é isso, Ana? Era ali em cima, né? Ficava naquele pedacinho em cima ali. Antigamente podia acampar, era até grama aquele pedacinho, perto de Nossa Senhora ali, das Graças ali. E eu falei, meu Deus, quantas vezes acampei aqui? Quantas vezes entrei na capela, chorei, rezei, quantas vezes? Quantos propósitos, quantas decisões aqui nesse lugar. Quantas decisões. Nossa. Depois, como seminarista, tinha aqueles retiros de férias aqui. E eu ficava uma semana aqui em retiro de férias, como seminarista. Depois foi mudando o lugar de acampar, veio para o outro lado aqui. Peguei chuva, peguei tempestade, peguei furacão aqui. Eu lembro uma vez que destelhou tudo aqui, esse telhadinho aqui. Quantas decisões tomadas aqui dentro. Quantas decisões. Nós só temos que tomar cuidado com uma coisa. Shiria la maralari la maralai Shiria la maralari la marai. Caríssimos irmãos, o diabo está furioso. E a gente sabe de uma coisa. A decisão que nós tomamos há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, há 5 anos atrás, há 20 anos atrás, aquela decisão de ser de Deus, da vida de santidade, você não pode voltar atrás. André, você não pode voltar atrás. Canção Nova não pode voltar atrás. Ana, minha família, cada um de nós não podemos voltar atrás. Porque é muito fácil a gente tomar uma decisão há 20, 30 anos atrás, ou 5 anos atrás. Só que com as dificuldades que vão acontecer na nossa vida, a gente vai esquecendo dessa decisão que Deus tomou por nós e nós tomamos por Deus, e a gente começa a se desviar. Por isso que a gente vê muitos cristãos que estão perdidos, e eu não estou julgando ninguém. Mas Deus te trouxe aqui para recordar e para renovar essa decisão de tempos atrás. E se você não tinha tomado decisão, para que você decida hoje. E para você reafirmar esse compromisso com Deus. O Monsenhor Jonas não regrediu na decisão dele. E quando a gente decide combater, porque combatentes na alegria é isso. É você combater pela decisão que você tomou. E se você combate pela decisão que você tomou há 5, há 10, há 20 anos atrás, você vai ser uma pessoa eternamente feliz. Mas quando você se decide se entregar para a tristeza, se entregar para o pecado, isso traz uma tristeza eterna no seu coração. E isso vai te trazer uma derrota eterna. E você vai ser eternamente zombado por Satanás. E eu quero dizer para você, não volte atrás na sua decisão. Eu sei que você chorou muito e vai chorar muito, como eu também. Mas quando tiver difícil, muito difícil, chega perto de um irmão, de uma irmã, e fala: reza por mim. Dar as mãos, a gente se unir, se agarrar como família cristã que somos. Um ajudar o outro, um levantar o outro. E ir em frente, enfrentar esse mal. Pode a luz acabar,
pode o mal ficar agitadinho. O demônio está furioso, porque ele sabe qual é a sua decisão. A maior forma do demônio tem de fazer que a gente não decida por Jesus é o medo. É o medo. Não tenhais medo, eu venci o mundo. Não tenha medo, Jesus Cristo venceu o mundo. Não tenha medo, Ele venceu a morte. Não tenha medo, Ele está aqui. Não tenha medo. Se você está unido a Deus, nada vai te derrotar, nada vai te derrubar. Mas eu peço hoje que você decida por Deus. Mas eu não posso decidir por você, e nem você pode decidir por mim. Eu não posso decidir por você, nem por vocês. Eu não posso decidir, você que está em casa, pela rádio, pela internet, pela TV, eu não posso decidir por você. Eu não posso decidir por você, que veio em caravana hoje de diversos lugares. Você tem que tomar decisão, é livre. Mas o que você decidir é o que vai acontecer em Deus. Por isso, a gente tem que fazer aquela perguntinha de começo de vocação, né? Senhor, qual a tua vontade na minha vida? Vem aqui, André, vamos lá, me ajuda. O André é um grande irmão, um grande amigo, lá da Canção Nova de São Paulo. Muito tempo junto, né, André? Nossa, muito tempo junto. Ficamos lá nas missões, nas correrias lá de São Paulo. Foi remanejado para a Canção Nova, aqui de Cachoeira, né? Canção Nova sempre, né? Mas aqui de Cachoeira. E agora está nessa caminhada também. Mais um filhão chegando. Essa grande missão, essa decisão que você teve também de casar, de ser santo, de dar a vida por Deus, de caminhar com Ele. Qual é a nossa decisão? Ajuda aí, André, vamos rezar. Daqui a pouco Jesus vai estar entrando, e aí a gente toma uma decisão na presença dEle, definitiva. Levanta o seu braço agora. Com certeza nesse momento, durante essa pregação, o Senhor foi colocando no seu coração algumas decisões que você precisa tomar. Talvez sejam decisões muito pequenas, que você fala, não, essa aqui não tem valor. São das pequenas decisões que se começam os grandes santos. Diante dessa decisão que o Senhor colocou no seu coração agora, de braços erguidos, dê a sua resposta a Ele, a sua resposta pessoal. Vai dizendo, sim, Senhor, eu aceito, eu escolho, eu quero, Senhor, tomar esta decisão. Eu quero, Senhor, me colocar na Tua presença para que o Senhor me ajude a tomar essa decisão. O padre dizia bem, quando estivermos diante de uma decisão que precisamos tomar, que possamos ir diante do sacrário, diante do Senhor e depositar ali, porque é dele que vem a força. Mas começa no seu sim. Dê a sua resposta, meu irmão, com seus braços erguidos, se rendendo ao Senhor. Vai dando a sua resposta. Ele vai dizendo, sim, Senhor, eu quero tomar esta decisão, eu aceito o desafio, Senhor. Como eu disse, podem ser desafios pequenos, pode ser que seja irrelevante, pode ser que se você contar, você se sinta até envergonhado de tão simples que é isso, mas para você é um desafio. Por isso, tome isso como uma grande luta agora, porque o Senhor está te capacitando. Decisões de vencer pequenos pecados, decisão de retomar a sua vida em Deus, de voltar ao ponto de onde você caiu. Você estava bem, mas você voltou, você regrediu. O Senhor está convidando você. E você que ora em língua, solta a sua voz agora, vai orando. Se você ainda precisa dar a sua resposta, dê e depois solte a sua voz orando em línguas. E vai agora orando, soltando a sua voz. Porque o que eu sinto ao meu coração é que o Espírito Santo está derramando sobre nós uma capacidade, está nos dando a capacidade para que possamos tomar estas decisões. Até mesmo o Senhor está curando corações aqui. Pessoas que têm uma questão humana, mas tem uma questão espiritual muito forte. O Senhor me dá essa visualização. Pessoas que começam algo, mas não conseguem terminar, André. Me vem muito essa palavra.
Eu começo algo e não consigo terminar. Eu começo a ler um livro, mas não consigo terminar. Eu começo um propósito de oração, mas eu não concluo esse propósito de oração. Eu começo um jejum, mas eu não termino esse jejum. Eu começo um trabalho manual, alguma coisa que eu preciso fazer, mas eu não consigo terminar. Isso me traz uma frustração e uma tristeza. Você sente como sempre um derrotado, como se você não conseguisse. Mas eu quero dizer para você hoje, pela decisão que você está tomando, eu quero dizer, você está rompendo essa barreira hoje. Você estava muito entristecido, você via muito essa tristeza. E vem essa visualização, o Senhor está curando pessoas que não conseguiam concluir os seus trabalhos. Vários tipos de trabalhos, tanto humanos como espirituais. Vai pôr no volume na sua voz. Vai pôr no volume na sua voz, solta a sua voz. Isso, igreja, vamos ver o grande louvor. Se você não saborear a língua, ora do seu jeito, mas não deixe de orar. Faça sua prece, faça suas orações. Pessoas sendo libertas neste momento de uma preguiça. Você sente preguiça para tudo, para tudo. Um cansaço, uma força parece que te puxa para baixo. O Senhor está libertando você agora. Diante da decisão, você quer, mas você sente sempre este cansaço. O Senhor está libertando você agora. Oria la banduria la shandoria la balaria la cantoria la balaria la balaria la banduria la. Oria la balaria la cantoria la balaria la balaria la. Queria la shandoria la balaria la balaria la cantoria la balaria. Senhor, me diz também pessoas que proclamaram muito em suas vidas palavras negativas. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu sou burro. O Senhor liberta você dessas palavras agora. O Senhor potencializa o dom que você é neste momento. Tome posse disso, meu irmão, minha irmã. O Senhor também liberta pessoas. Você se sente intimidado. Não é que você é tímido. Tímido é uma coisa, ser intimidado é outra. Ou seja, quando você quer fazer algo e que alguém te intimida, fala assim: você não vai fazer porque eu não vou deixar. Pessoas que se sentem intimidadas pelo mal, intimidadas por pessoas, e você então dá um passo para trás. Hoje o Senhor está te fazendo romper essa barreira de você ser intimado pelo mal, de você ser intimado por pessoas. Então hoje você está vencendo essa barreira na sua vida. Senhor, me fala também de pessoas que estão vencendo a barreira do medo. O Senhor está tirando de você este véu do medo que está sobre os seus olhos, permitindo com que você possa ver o Senhor e não ver aquele que te intimida, como o Padre estava te dizendo também. CançãoNovaPlay.com. Assine já!